Gente, o nosso peso corporal ela é formada de vários constituintes, sendo que a maior parte desse constituinte é em forma de água. Ela vai girar em torno de 50% até 70% de água do nosso corpo, a depender da nossa idade e a depender também do nosso gênero. Se for homem, se for mulher, então ele vai ter uma quantidade de água diferente. Se for mais criança, mais jovem, ou se for mais velho, também vai ter uma variação na quantidade de água. Além da molécula de água, nós temos também, em segundo lugar, as nossas proteínas como o principal constituinte do nosso peso. E aí a nossa proteína é a principal constituinte lá da nossa massa muscular, que nós vamos trabalhar durante esse assunto. Depois das proteínas, nós vamos falar sobre... nós temos como um dos principais constituintes as nossas gorduras e os minerais. Então, a gordura é o que vem depois das proteínas e depois vem os minerais. Depois dos minerais, nós ainda temos ainda vitaminas, nós temos glicose, que são os açúcares, mas são quantidades bem menores. Mas os principais constituintes são esses: água, em segundo lugar, proteína, em terceiro lugar, gordura, e em último lugar, os minerais. Dentre essa parte, tirando água, tirando a molécula de água, 40% da nossa massa corporal magra é formada de massa muscular. 40% da nossa massa corporal magra. Aí vem a pergunta: o que é uma massa corporal magra? Então, no nosso corpo nós temos água, proteína, gordura e etc. Nós temos principalmente esses constituintes: água, proteína e gordura. Nós temos também o nosso esqueleto. Tudo isso vai gerar uma grande importância para o nosso peso, para a nossa massa. Quando nós chamamos massa corporal magra, é aquela massa que eu vou subtrair a gordura. Eu não levo em consideração a quantidade de gordura que eu tenho. E aí eu tenho a minha massa corporal magra. Pessoas que não fazem exercício físico têm uma quantidade de massa magra menor e uma quantidade de gordura maior, ou uma quantidade de água maior também. Então isso vai variar muito de pessoa para pessoa, mas nós colocamos uma estimativa aí, que é uma estimativa de 40% da massa corporal magra. Pode chegar até 40% desse valor. Aí, nós temos as funções. Podemos dizer que a função do músculo é uma só, porque essa função ela vai gerar diversos outros tipos de funções. Por exemplo, para que serve o músculo? Contração. O objetivo é esse. Ele simplesmente contrai e aí ele tem um momento que ele relaxa. Pode observar aqui, vocês estão vendo aqui a região do nosso cotovelo, e aí o músculo bíceps braquial, ele se encurta. No momento que ele se encurta, é o processo de contração. E na realização desse encurtamento, ele puxa o osso da ulna para cima. Ele puxa esse osso. Perdão, o rádio. Tá aqui o rádio aqui no lado. Então, ele está puxando o rádio para cima. E aí acontece o movimento do nosso cotovelo. Aqui, olha, é o processo de contração. E aqui é quando o músculo está relaxando. E aqui é a contração do coração. Então, várias regiões do coração são contraídas, os ventrículos, os átrios. Aqui são a abertura e o fechamento das válvulas do coração. E aí, no momento em que acontece esse processo de contração, diversas outras funções estão juntas com ele. Uma das principais funções da contração é gerar movimento. Através da contração, nós vamos poder nos movimentar. E, cara, movimento é a coisa mais importante que o ser humano pode realizar. Na verdade, só para vocês terem uma noção, nós só somos seres inteligentes, racionais,
Bem mais do que a maioria de todos os outros animais, nós só temos o cérebro grande da forma como ele é para poder realizar movimentos. E nós conseguimos realizar diversos tipos de movimentos que nenhum animal é capaz de fazer. E é por isso que o nosso cérebro é grande e por isso que o nosso cérebro é tão esperto, inteligente como ele é. Para ele poder, para a gente poder, na verdade, nos movimentar da maneira mais eficiente, frisando a nossa sobrevivência. É para a gente sobreviver, porque aquela pessoa que se movimenta melhor tem maiores chances de sobrevivência. Então, o cérebro é dependente do sistema muscular. E é graças a esse sistema que nós somos da forma como nós somos hoje. Então, percebam que os músculos, na verdade, não foi o cérebro que desenvolveu os músculos, mas sim o músculo que desenvolveu o nosso cérebro. Fez melhorias para que o nosso cérebro fosse cada vez melhor, para poder fazer com que a gente pudesse sobreviver com mais efetividade. Existem pessoas que têm um tônus muscular muito baixo e pessoas com tônus muscular muito elevado. Se vocês observarem nessa imagem aqui do Thor, então você tem o Thor brasileiro e o Thor lá das Europas, ou dos Estados Unidos, para quem entende mais, o tônus não tem nada a ver com o fato da pessoa ter mais músculo do que a outra. Não tem relação com quantidade de músculo. Então o cara musculoso, ele tem tônus muscular. O cara que não é musculoso não tem tônus muscular. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, o tônus muscular, ele é um grau. Um grau que todos os nossos músculos têm de estar contraído, mesmo se ele estiver relaxado. Olha que isso é difícil de entender. Você tem dois movimentos que você pode realizar no cotovelo. O movimento de contração, que você dobra o cotovelo, e o movimento de relaxamento, quando você estica o cotovelo. Quando você estica o cotovelo completamente, ele está todo esticado, mesmo assim, o teu cotovelo ainda vai manter um pequeno grau de contração. E esse grau de contração, ele pode ser maior ou menor quanto mais exercício físico você realiza. Se você é uma pessoa sedentária, o teu grau de contração muscular, ele é baixo. Se você é uma pessoa que pedala, faz uma atividade física 3 vezes na semana, o teu grau de contração muscular, ele é maior do que uma pessoa sedentária. Agora, se você é um atleta, o teu grau de contração, ele é bem maior. Ou seja, quanto mais você usa o músculo, maior vai ser o seu tônus muscular. O teu tônus muscular, ele é uma variável completamente dependente do quanto que você usa aquele músculo. Se você é uma pessoa que só usa os músculos da perna, ou seja, o único exercício que tu faz na tua vida é pedalar, 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 e mais nada, tu vai ter um tônus muscular maior nos músculos da perna. Mas você vai ter um tônus muscular menor nos músculos do braço, nos músculos do peitoral, nos músculos da costa. Então, tônus muscular tem a ver com a prática de atividade física. Quanto mais prática e quanto mais intensidade você coloca nessa prática, maior o teu tônus muscular. E se você não faz atividade física, você tem um tônus muscular baixo. Existem pessoas que não têm tônus muscular só se ela estiver doente. Se ela for uma pessoa doente, aí sim ela não tem tônus muscular. E uma pessoa que não tem tônus muscular, ela é incapaz de realizar um movimento daquele músculo. Somente pessoas que têm tônus muscular conseguem movimentar aquele músculo. Então, por isso que é importante entender. E aí, esse tônus muscular, ele depende da tensão elástica, como eu falei para vocês, do processo de movimentação que o exercício físico nos proporciona. E aí, como eu falei para vocês, a gente só consegue verificar o músculo quando ele está em repouso, ou seja, relaxado.
Então, o músculo relaxado ou em repouso, a gente consegue verificar o tônus muscular dele. E quanto maior o tônus muscular, maior a aceleração do processo de contração muscular. É mais eficiente o teu processo de contração muscular. Então, se você precisa de uma resposta rápida para executar um determinado tipo de movimento, você precisa ter um tônus muscular maior do que uma pessoa que não precisa. Então, para ser atleta, tem que trabalhar, tem que melhorar o seu tônus muscular. Beleza. Os nossos músculos, eles dependem também de alimentos para poder funcionar. E esses alimentos estão vindo e saindo dos nossos vasos sanguíneos. Gente, toda vez que você vê um vaso em vermelho, ele significa um vaso rico em oxigênio. E toda vez que vocês verem vasos em azul, eles são vasos pobres em oxigênio. Toda vez que um vaso é rico em oxigênio, ele vai ser pobre em dióxido de carbono. Então, vamos lá. Oxigênio, o contrário do oxigênio, dióxido de carbono. E se o vaso sanguíneo é azul, ou seja, ele é pobre em oxigênio, então ele é rico em dióxido de carbono. E é justamente o fato dele ter muito dióxido de carbono que dá essa cor azulada ao vaso sanguíneo. Então, essa cor vermelha e azul não é uma cor à toa. Então, o oxigênio sempre ele vai dar cor avermelhada ao sangue. E um sangue que esteja pobre em oxigênio vai dar uma cor azulada, mais azulada ao sangue, que é justamente devido ao dióxido de carbono. E o nosso músculo é o tempo inteiro irrigado. Irrigar é como se você estivesse num jardim jogando água no jardim. Vai acontecer o tempo inteiro levando alimento e tirando aquilo que não presta do músculo. Porque o nosso músculo se alimenta e depois ele vai eliminando resíduos. Um dos resíduos que eu falei para vocês é o dióxido de carbono. E, gente, nós costumamos dizer que nós não usamos nem metade dessa irrigação que é disponível. É como se tivesse um monte de vasos sanguíneos sem ser utilizados. E aí, quanto mais atividade física você faz, quanto mais exercício físico você faz, mais irrigação você vai tendo, mais vasos sanguíneos você vai recrutando. Isso é bem interessante, porque se você tem problema de circulação sanguínea, com o exercício físico, você vai melhorar o teu processo de irrigação. Você vai recrutar mais vasos sanguíneos. Vocês podem perceber que pessoas que fazem muita atividade física, os vasos, eles aparecem na pessoa. Aparecem por cima da pele. Porque você vai irrigando mais, cada vez mais os músculos. Você vai ter mais disponibilidade de vaso sanguíneo. Porque pensa, se você faz exercício, você precisa de muito alimento, de muito oxigênio. E aí você precisa recrutar mais vasos sanguíneos para poder suprir a necessidade do músculo. Ou seja, pessoas sedentárias, elas são pessoas que têm mais problemas de irrigação, têm menos irrigação do que pessoas que são fisicamente ativas. Pessoas fisicamente ativas, elas têm muito mais irrigação, isso facilita que as nossas células se alimentem mais e eliminem mais rapidamente as toxinas. Então é bem interessante isso. Então, fazer exercício físico melhora no processo de irrigação.